Olá, queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, você conectado com o mundo e o mundo ligado em você. Vou descomplicar, sim, vou descomplicar tua terça-feira, tua quarta-feira, tua quinta-feira, vou descomplicar tua vida. Eu, Michele Ramos, estou aqui com vocês em mais um programa Conscientizando, conscientizar para evoluir, a importância de tomarmos consciência de tudo aquilo que nos paralisa diante da vida. E nessa terça-feira não tão fria, já quero te dizer que hoje é dia do ator e da atriz. Então tu te prepara porque eu tô com alguém pra lá de multipotencial e especial. Mas diante disso tudo, eu quero pegar essa terça-feira não tão fria e perguntar pra ti: como é que anda o teu silêncio, hein? Como é que anda o teu silêncio? Porque as pessoas reclamam do barulho, mas muitas vezes elas não conseguem saber como anda o silêncio. E o que é esse silêncio, Michele? É o teu silêncio interno. Quantas vezes tu faz o teu jejum de silêncio pela manhã, tu faz o teu devocional, que hoje em dia é muito moda dizer devocional. Quantas vezes tu olha pra ti? Vou aproveitar para tu me contar, porque eu quero saber, e com certeza a minha convidada quer saber também, porque ela tem uma história incrível para te contar e para me contar também, com ênfase de detalhes. Eu vou pedir para tu ligar pro 21 971591211. Manda o WhatsApp, não é para ligar, gente, é para mandar o WhatsApp. Aqui o programa é ao vivo, vocês sabem como é que eu sou. Então eu já estou muito feliz e agradecida, porque eu sei que tem ouvintes de Portugal, gente da Espanha, de São Paulo, pessoal de Brasília. Um beijo para todos vocês. Estou muito feliz de estar com vocês mais uma terça-feira. E aqui na Rádio Tropical Web Brasil, onde está me dando essa oportunidade de divulgar o meu trabalho. E eu sou Michele Ramos, psicoterapeuta, ajudo mulheres a romper padrões com acesso ao seu amor próprio, pertencimento e liberdade. Meu amor, cola comigo. Cola comigo que o sucesso é grande. Cola comigo. Mas eu já quero começar te deixando um exercício. Como é que anda o teu silêncio? Como é que anda o teu jejum de silêncio? Quantas vezes tu faz isso? É tão difícil, a gente reclama tanto dos problemas da vida. Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu não durmo, porque eu tô estressada, porque eu tô cansada, porque minha vida tá uma bagunça. Gente, calma, respira. Desacelera. E simplesmente te ouve. É o te ouvir que vai fazer toda a diferença no jogo da tua caminhada. Porque se a bagunça interna estiver afetando os teus pensamentos, tu não tem clareza externa para caminhar com sabedoria e visão. Então, tu sempre vai achar um culpado para as tuas dores, para os teus fracassos, porque é muito mais fácil eu olhar para o fracasso e dizer que a culpa é de alguém, ao invés de eu me posicionar e dizer, opa, eu preciso lidar com essa questão. Então, eu vou te contar um negócio que aconteceu comigo. Ontem, depois de muito tempo, eu tenho um hábito, não tão frequente, mas é um hábito, de acordar na segunda-feira e tomar café e ficar no jejum de silêncio. E o que é jejum de silêncio? Eu tenho o hábito de tomar café amargo. Eu já há mais de anos que eu não tomo café com açúcar. Eu nem sei fazer isso. Não me dão café com açúcar. Já sabem, quando eu encontrar vocês na rua, me deem um abraço, mas não me deem café com açúcar. Pelo amor de Deus! E o que eu fiz? Ontem eu decidi compartilhar nos meus stories, né? michelleramos.psicoterapeuta, esse meu lado íntimo. Então eu tomei um gole de café, tomei meu café da manhã normal, amargo, e fiquei em silêncio das 9 ao meio-dia. Então eu comecei a sentir o meu corpo. Olha a importância do jejum de silêncio. Eu comecei a sentir meu corpo novamente, perceber as minhas emoções, o que me incomodava, a importância de ter essa consciência, de me conhecer internamente, o que me incomodava. E eu percebi que tem umas coisas na minha vida ultimamente que eu ando procrastinando, e tá tudo bem. E aí eu disse assim, bom, depois desse jejum eu vou anotar as coisinhas aqui e não vou procrastinar. Mentira, procrastinei também. Mas o que eu quero te dizer com isso? Eu tive mais clareza. Sabe? A questão maior é quando nós não temos clareza do nosso caminho. E para que eu tenha clareza do meu caminho, eu preciso olhar para dentro. Eu preciso silenciar a minha memória, silenciar as minhas histórias, silenciar o barulho externo. Michele, mas como que eu faço isso se o meu vizinho usa som alto, se tem uma escola perto da minha casa? Lembre-se, eu falei para tu fazer o jejum de silêncio, não para as pessoas. O importante é que tu não converse.
O importante é que tu não ouça música. O importante é tu. Aqui minha questão é contigo. Lembra que o nosso papo de terapia de terça-feira é assim, é contigo. Então, é tu olhar pra ti ao invés de justificar no outro. Porque ao invés de tu ser autorresponsável pela tua vida, tu justifica no outro o que tu não quer fazer. E isso é muito comum. Aí depois as pessoas dizem assim, mas é muito difícil, meu amor. Se fosse fácil, tinha fila e as pessoas ainda iam reclamar que não tinha um banco para sentar. Quero que digam se eu tô mentindo. Então tu percebe, para que tu possa evoluir, te conhecer cada vez mais, saber os teus limites, saber te relacionar, porque tudo é sobre relações, nós precisamos saber ter um posicionamento diante das nossas questões. E como que eu me posiciono? Quando eu me conheço, eu olho para aquela pessoa, eu tenho uma relação com ela, mas eu sei até onde ela vai na minha vida, qual é o grau de importância dela. E se eu tiver que tirar ela de uma forma solista, não tem problema nenhum. Até porque eu não carrego corrente. Só que para isso eu preciso ter clareza do meu caminho. Se eu não tenho clareza, a sabedoria, a visão não vai me adiantar de nada. Então, o que eu quero te dizer? Amanhã, quarta-feira, quando tu acordar, experimente fazer o jejum do silêncio. Se tu quiser acrescentar, lendo um evangelho, uma bíblia, algo que tu quiser, não tem problema nenhum. Mas te escute. Mas eu vou te dar uma sugestão. Se tu puder anotar o que te vem na tua mente que não deixa tu seguir, é melhor ainda. Porque quando tu te escuta, tu tá parando para olhar para as tuas dificuldades e tu não tá justificando para ninguém, a não ser para ti. Vou seguir contando meu dia ontem. Aí o que aconteceu? Aí meu dia passou, o que eu tinha programado para fazer eu não fiz. Aí acordei hoje com cara de grama, respirei com a cara mais lavada e fui lá dizer pro meu pessoal que me acompanha, eu procrastinei, eu me sabotei, eu tenho que romper, e eu sei, sabe o que é? Eu tenho consciência do que eu tenho que fazer e eu preciso ter mais clareza de como eu vou fazer. E é aí que mora o X da questão. As pessoas querem como, mas elas não têm clareza. Então, tu sempre vai andar em círculos. Nas tuas relações, no teu trabalho. Ah, mas eu não consigo, é difícil. Querida, para. Pensa. Olha aonde tu quer estar e aonde tu quer chegar. Por quê? Tu pode ter acesso. Se tu tem acesso e não tem posicionamento, o teu caminho não vai chegar. Se tu tem posicionamento e não tem acesso, o teu caminho de sucesso não vai chegar. Tu precisa ter acesso e ter o teu posicionamento para tu caminhar para aquilo que tu tá buscando. Então, olha a importância de tu te escutar. Quando tu tá em jejum de silêncio, tu simplesmente para e diz assim, olha, o que eu preciso melhorar em mim? Por que eu tenho dificuldade de lidar com isso? Mas isso não é sobre o fulano, isso é sobre a minha pessoa. E a importância desse exercício, eu tô ressaltando a importância porque, assim, é coisas que eu faço na minha vida, apesar de eu ter um tempo fazer, acho que um mês que eu não fazia ele, mas para mim, num dia, ele dá uma diferença enorme. É muito grande e é algo que vai, cada vez mais tu te habituar a fazer isso, vai ser melhor ainda. Quando eu acordei hoje, eu comecei a escrever tudo o que eu não fiz ontem. E aí eu justifiquei o porquê que eu não fiz. Aí eu entendi que a minha mente, ela sempre vai me dar o gostosinho, que são as distrações. Aí eu sabia que eu tinha que atender, eu sabia que eu tinha que fazer, eu sabia um monte de coisa que eu tinha que fazer. E o que eu tinha que fazer que era importante para me aproximar do meu sonho, eu não fiz. Então, esse é o X da questão. A importância de tu fazer jejum de silêncio e te ouvir. Tu é a pessoa mais importante da tua vida. Partindo desse princípio, quando tu te ouve, tu não auto te sabota, tu não auto te rejeita e tu não auto te trai. Porque é muito fácil colocar o outro me abandonou, o outro me rejeitou, o outro me traiu, o outro e mais o outro outra vez. Só que quando eu sou responsável pela minha pessoa, eu entendo que o outro só faz aquilo que eu permito. E eu não permito mais que as pessoas façam isso comigo. Eu posso parar, silenciar os meus pensamentos e dizer, bom, agora eu tenho clareza do que eu preciso fazer. Ok? Então, fique com essa mensagem, que eu sei que vai doer na alma. Amanhã pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram, michelleramos.psicoterapeuta. Estou fazendo jejum de silêncio. Pode me marcar. Se tiver rede social, me marca também. Pode me marcar, que eu vou compartilhar lá.
Inclusive, depois eu vou até te passar o passo a passo. Vai lá, me chama que eu vou passar o passo a passo desse negócio semana inteira, porque eu tô nesse processo aí. Hoje eu anotei, amanhã eu tenho um outro exercício. E assim a gente vai vivendo, porque a gente tá aqui para evoluir. E tem 3 coisas, convidada, que eu já vou te dizer, que eu digo para todo mundo no meu programa e para minhas pacientes. Eu disse assim, tem 3 coisas que o pobre e o rico passam. E eles passam iguais. Todo mundo faz. O rico e o pobre passa raiva, paga boleto e tá aqui para evoluir. O processo, minha filha, pode ser que um é mais, outro é menos, mas todo mundo vai passar por isso aí, ninguém escapa disso. Todo mundo paga boleto, todo mundo passa raiva e todo mundo tá aqui para evoluir. E é uma dificuldade em ter que evoluir justamente porque eu quero culpar alguém por uma dor que é minha. E até onde tu vai ficar escondendo atrás dessas dores? Por favor, a vida é maravilhosa, não me venha dizer que a vida é ruim. A vida pode ser complicada porque tu não quer olhar para as tuas questões e quando tu não olha para ela, automaticamente ela vai dificultar o teu caminho porque ela não é obrigada a passar a mão na cabeça de quem quer ficar dormindo até tarde, quer achar que é filho de herdeiro e não quer fazer a diferença na vida e nem deixar um legado promissor no mundo. Ok, produção? Bora lá, vamos para nossa música, porque eu quero falar com a minha convidada, porque eu tenho muitas coisas para perguntar e eu vejo vocês no próximo bloco. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores, empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal. Ou, se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo, contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Seguimos cuidando da nossa alma, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa mente, cuidando do nosso espírito. Seja de perto, seja de longe, o importante é se cuidar, se amar, se valorizar. Sempre, sempre, sempre. Hoje eu estou aqui com essa pessoa incrível. Eu conheci essa mulher. Eu não vou dizer que foi por acaso, porque estava no caminho, então não era acaso, não é nada, é por acaso. Tudo tem um porquê, nós que demoramos para entender. Eu conheci essa mulher, quando eu fiquei vendo o currículo dela, eu disse, mas não é possível. É possível, sim. A mulher, ela é aquela pessoa que eu disse em alguns programas para vocês que eu não gosto de falar aquela palavra. Ela é multipotencial. Aí um dia, eu disse que me julguem, multipotencial, não gosto dessa palavra. Mas eu entendi agora, lendo o currículo dela, o que é uma mulher multipotencial. Não é aquela mulher polvo, é aquela mulher que vai se desvendando a cada desafio e entendendo que ela tem diversas mulheres ali dentro e cada momento dela, ela entra num ciclo e diz assim, opa, agora eu quero ser isso, agora eu quero ser, eu estou aqui, eu quero. Então, tudo que ela faz com muito amor, com muita entrega e com muita vivacidade, porque a alegria de viver está estampada no rosto. Vou te dizer uma coisa, problema todo mundo tem e com ela não é diferente, mas tudo é a forma que nós enxergamos a vida. Então, agora, eu quero que vocês, por favor, se eu pudesse, eu diria uma salva de palmas. Hoje é o dia do ator, da atriz. Por favor, uma salva de palmas. Sandra! Obrigada, Michele. Eu acho que você exagerou um pouquinho, mas é mais ou menos isso sim. Eu tenho uma alegria enorme em viver.
E eu acho que hoje é o dia da atriz, do ator de teatro, mas eu acho que eu sempre fui realmente uma atriz, porque eu sempre me vi assim, eu sou engenheira, eu agora eu sou a mãe, porque são coisas diferentes. Eu agora eu sou atleta, eu agora eu sou amiga. Então eu incorporo aquele momento, aquela situação, e eu procuro me vestir de acordo com cada momento, com cada situação. Então eu acho que eu já nasci atriz. Excelente, excelente. Eu quero saber, eu vou começar do começo, porque eu lembro, vocês sabem que eu sempre faço uma reuniãozinha antes com o meu convidado, e eu acho isso acolhedor, porque é uma forma da gente ter uma aproximação para a pessoa contar um pouquinho da sua história. Me conte, a Sandra é filha de quem? É filha de quem? Quem são os pais? Quem são os avós de Sandra? Me conte um pouco dessa história. Bom, meu pai nasceu em Belém do Pará, meus avós, minha avó do Acre e meu avô de Belém, e eles vieram, família com 10 filhos, vieram para o Rio de Janeiro. Meu pai veio estudar administração na Fundação Getúlio Vargas, ele e a irmã mais velha, eram os dois mais velhos, e por conta deles, todos os outros irmãos vieram junto com os pais. E minha mãe é de Campos dos Goitacazes, lá a terra dos índios. Minha avó, não sei muito, porque minha mãe perdeu a mãe dela quando ela tinha 8 anos, mas o meu avô era lá daquela região, de fazendas, e minha mãe saiu de lá mais ou menos com 15 anos, veio para o Rio de Janeiro morar com as irmãs e acabou conhecendo meu pai, quando meu pai começaram a namorar, e quando o meu pai se formou, ele foi para Brasília logo após a inauguração da cidade lá de Brasília, do Distrito Federal. Ele trabalhou a vida inteira como administrador, né, para o governo, se aposentou pelo governo. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, esse pai tão empreendedor, maravilhoso, como é que era a aproximação com esse pai? Né? Tu tinha quantos irmãos? Nós somos 4 irmãos, por parte de pai e mãe. Sim. E eu tenho um irmão do segundo casamento do meu pai. Eu sou a filha caçula. Ah, que lindo. Tem a minha irmã, 2 irmãos, e depois veio eu. Mas assim, meus pais foram para Brasília e depois meus pais tiveram 2 filhos em Brasília. Quando ele estava estudando, fazendo aqui mestrado, nasceu meu terceiro irmão e voltaram para Brasília. E depois meu pai foi para Salvador, em 66, para a reforma administrativa de Salvador. Ele foi emprestado e eu nasci em Salvador. Então tu é soteropolitana. Eu sou soteropolitana, adoro Salvador, gosto bastante. Adoro Bahia, a cultura, a comida, as cidades. Eu gosto da energia, eu acho que eu tenho essa energia do baiano, acho que eu consegui adquirir essa energia deles. O baiano, ele tem uma energia acolhedora. Eu já fui 4 vezes para Salvador, né? Eu gosto muito de lá. Principalmente, eu gosto muito de Morro de São Paulo, né? Eu adoro Morro de São Paulo, assim. Eu gosto muito, eu gosto da areia, eu gosto da água quentinha, eu gosto daquele acolhimento, já chega lá, oxi. Nossa, quando eu fui para Morro de São Paulo, eu trabalhei 30 anos na área técnica, na área de grandes empresas de telecomunicações. Então, quando eu entrava de férias, eu estava normalmente muito cansada. E nesse ano, eu falei, eu quero ir para Morro de São Paulo e eu quero ficar 10 dias. Eu fiquei 10 dias em Morro de São Paulo. Deixa eu te perguntar, tu desceu de tirolesa? Porque eu desci de tirolesa, né, Sandra? Não, até que eu já desci de tirolesa em vários lugares, bonito, mas até que lá em Morro de São Paulo não. Mas fiz muitos passeios. Passeio de barco ali... na Redondeza. Para entrar naquele canal. Sim. Esqueci o nome lá do canal do Diabo, um negócio assim dos infernos, não sei. E fiz vários passeios em Morro de São Paulo, por todas as praias. E se tu pudesse olhar para Salvador como uma soteropolitana, né? Porque tu mora aqui no Rio há quanto tempo? Eu vim para o Rio com 15 anos, porque eu fiquei em Salvador até 3 anos. Eu voltei a Salvador várias vezes de férias, mas eu fiquei até 3 anos em Salvador. Aí meu pai voltou para Brasília, a família voltou para Brasília com ele.
Com 7 anos, eu fui para Belo Horizonte, nós fomos, meu pai foi a trabalho para Belo Horizonte, mas daí, com 8 anos, meus pais se separaram e meu pai voltou para Brasília e não saiu mais de Brasília, até falecer agora em abril desse ano, com 89 anos. Mas eu fiquei em Belo Horizonte com a minha mãe e meus irmãos foram aos poucos para Brasília e eu vim com a minha mãe com 15 anos. Então eu estou no Rio de Janeiro desde os meus 15 anos. Eu vim estudar no Cefet, fazer o curso de eletrônica no Cefet aqui do Rio de Janeiro. Tá, então assim, me conta assim sobre essa parte das tuas raízes, assim, porque tu nasceu em Salvador, então tu tem essa pegada soteropolitana. Qual é o lugar que é mais gostosinho? Porque assim, eu sendo gaúcha, quando eu cheguei lá em Salvador, as 4 vezes que eu fui, eu descobri que eu faço a mesma coisa. Eu sempre chego sábado pela manhã e já vou direto para a igreja do Bonfim, lá no fim do mundo, que eu sempre fico ali na Barrondina, sabe? Lá no fim do mundo, já vou para ver a primeira missa no sábado lá longe. Me conta, tu que é uma soteropolitana, qual é o lugar assim mais gostosinho que tu gosta lá, quando tu chega lá tu diz assim, olha, eu vou ficar de pé descalço e agora que eu vou me conectar com a minha energia da minha terra? Eu gosto muito do Pelourinho. Pelourinho, para mim, o mercado municipal, eu acho que aquilo ali mostra realmente a cultura de Salvador. Aquilo ali é a tradição, Sim. é o resumo ali de Salvador. Eu gosto muito dali. Eu gosto das praias também, mas eu acho que o Pelourinho, para mim, aquilo ali é uma gracinha. Depois que foi reformado, porque bonitinho, no passado chegou a ficar muito feio, mas depois da reforma ficou muito bacana. Eu gosto daquilo ali. Tu sabe que a primeira vez que eu fui a Salvador, bem importante, assim, eu lembro que eu paguei 5 centavos para subir no elevador Lacerda. Eu tirei foto que eu tava emocionada, assim, porque a gente acha que o elevador é panorâmico, ele não é panorâmico. Ele sobe e ele desce lá em cima. E eu fiquei assim, eu lembro que naquela época eu era casada, eu disse assim, pelo amor de Deus, eu tô frustrada com esse negócio, mas eu paguei 5 centavos, tava feliz, né? O plano inclinado, que fica pertinho. Exatamente, também. né? Que aquela parte que leva a cidade alta, a cidade baixa, né? Então as pessoas que têm a oportunidade de ir a Salvador, por favor, desbravem a cidade, porque a cidade é incrível e cada momento é uma energia diferente. As igrejas, eu vou contar pra vocês o que eu fiz, Sandra, eu não sei se tu fez isso, me corrige. Eu fui na Igreja do Ouro, lá em Salvador, no Pelourinho, ali naquela parte. E aí eu pegava e fazia assim, ó, pra ver se ia Gente, vontade, é muito linda. É lindíssima, é belíssima e é uma cultura riquíssima. Mas, Sandra, me conte mais. Agora tu me disse que tu foi eu gosto da capoeira também. Eu gosto muito de assistir capoeira em Salvador. Olha, eu fiz 5 anos de capoeira, mas eu nunca prestei atenção na capoeira. Eu me envolvo em tantas outras coisas em Salvador quando eu vou que eu não me prendo à capoeira em si. Mas tem outros lugares incríveis, né? Eu lembro que eu peguei também um temporal quando eu tava vindo da Ilha dos Frades, sabe? Peguei um temporal enorme, assim, e foi bem conturbado, assim, mas chegamos bem, graças a Deus. Enfim, mas agora eu tenho que contar as tuas histórias. Me conte. Bonito. Esse lugar eu tô pesquisando para ir. É realmente lindo, como dizem? Ah, é maravilhoso. Eu já fui a Bonito 3 vezes. Ah, meu amor. Eu tenho um dos meus irmãos mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Primeiro ele foi para o sul de São Paulo, estudou em Lavras, fez zootecnia, depois ele foi fazer mestrado em Jabuticabal e doutorado em Botucatu e, por fim, o primeiro trabalho dele foi como professor na Universidade UFMS, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele trabalha lá até hoje, a vida toda, e professor muito conceituado. E lá é muito pertinho, Campo Grande é muito pertinho de Bonito. De Bonito, né? Eu já andei pesquisando. Então, assim, 3 vezes que eu fui a Campo Grande, eu aproveitei para ir a Bonito. Vamos lá. Qual foi o lugar que tu mais te conectou lá em Bonito, que tu disse, esse lugar aqui vai fazer, não, esse aqui eu volto? Eu acho que o mergulho, eu esqueci o nome do rio. Agora me fugiu o nome. Tem 2, Rio da Prata, Rio da Prata, maravilhoso. E é um mergulho assim que você boia, né? Você não fica encosta, flutuando, né? Flutuando. Não encosta o pé no chão. Mas assim, o balneário municipal, que é baratíssimo para entrar,
ali é um lugar que dá vontade de ir todos os dias, porque é muito gostoso, você fica no meio de muitos peixes, e o lugar é lindo, aquele lugar é maravilhoso. Mas tem vários lugares para você passear, tem com tirolesa, com mergulho, tem muitos lugares. Bonito, as 3 vezes que eu fui a Bonito, eu fui a lugares diferentes, não fui nos mesmos lugares, porque são muitos lugares, você não consegue ir a todos os lugares, são muitos balneários, muitos mergulhos, lugares para mergulhar. Então, cada vez que você vai a lugares diferentes. E acaba sendo uma experiência nova, né, Sandra? Cada vez uma experiência nova, e aí tu vai transformando, vai expandindo a tua consciência, porque o que acontece com conscientizando? Eu adoro ouvir essas histórias, porque é para tu ter consciência que tu coloca informação nova no teu cérebro quando tu vai em experiências novas. Tu pode ir para o mesmo lugar, mas se ele te traz um conteúdo novo, aquilo vai te dando informação para que tu saia dos padrões de repetição. Agora, se tu tá sempre comendo a mesma comida no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, o teu olhar não vai mudar daquilo ali. E aí, para que tu possa quebrar esse padrão, tu precisa experimentar e te desafiar. E agora, Sandra, me conta, aí tu veio morar com a tua mãe no Rio de Janeiro, uma jovem adolescente bonita. Como é que foi essa caminhada, garota? Bom, eu fiz o curso técnico em eletrônica. Durante o curso técnico em eletrônica, eu me tornei atleta de pista, né, atleta de atletismo, pela Gama Filho. Naquela época, a Gama Filho tinha uma equipe boa de atletismo. E, na sequência, eu fiz um curso técnico de telecomunicações à noite no Cefet, um curso mais curto para quem já tem 2º grau. E, na sequência, eu fiz a engenharia eletrônica e telecomunicações na Gama Filho. Quando eu entrei para a faculdade, eu deixei de ser atleta de atletismo. Quando eu optei em ser engenheira, eu optei também, porque a vida o tempo todo são escolhas, eu escolhi não ser mais atleta de atletismo e me tornei corredora de rua. E sou corredora de rua até hoje. Nesse domingo, eu completei a meia maratona pela primeira vez depois que eu tive Covid. Eu vi. Eu já tinha corrido meia maratona antes da Covid, mas quando eu tive Covid, eu fiquei com um cansaço grande, pós atividade física principalmente, durante, mas principalmente pós. Então foi todo um processo de começar a andar, de começar a correr 5 quilômetros, 10 quilômetros. Então, para mim, esse domingo foi mágico, porque eu consegui completar uma meia maratona. Para quem não estava conseguindo nem andar 1 quilômetro, andava uma volta no Maracanã, lá 1,5 quilômetros, e eu chegava em casa, tinha que dormir de cansada que eu ficava. Então, para mim, correr 21 quilômetros foi um desafio, foi uma superação muito grande. Minha filha me ajudou. Não sei se você viu o vídeo. Eu vi, tua filha é incrível. Ela é atleta também? Minha filha é atleta de natação desde 8 anos de idade. Mas quando ela entrou para a faculdade, diminuiu, né, o treino, ela passou a competir não mais em piscina, mas no mar. Sim. E o que ela compete, ela ganha troféu. Então, rei e rainha do mar, 1º, 2º, 3º lugar, e corrida de rua também. Qualquer corrida de rua atualmente que ela participa, 1º, 2º e 3º lugar, de 5 km e 10 km, porque é a primeira meia maratona que ela fez, de 5 mil, quase 5 mil atletas, né, mulheres, ela ficou, acho que em 67 a colocação dela, na primeira meia maratona dela. Olha, é incrível a história. Sandra, eu tô te ouvindo, mas eu tô pensando tanta coisa, e eu tenho uma coisa importante para te falar, ouvinte. Como é importante nós estarmos dispostos a mudar a nossa história. Porque tu viu que a Sandra, ela veio de um relacionamento dos pais separados. E ela construiu uma história que no próximo bloco a gente vai continuar. Mas tu percebe que ela é uma mulher que ela começa e fecha o ciclo. Olha a força, olha a consciência, olha a clareza, olha a sabedoria, olha a visão da vida que ela deseja para o caminho que ela está trilhando. Então, por diversas vezes, o ser humano comum diz assim, mas ela foi fácil. Agora foi fácil, mas teve os seus momentos difíceis. Mas tu te desafiar é tu olhar para a tua vida e entender assim, se ela pode, eu também posso. Então, Sandra, por favor, em uma palavra, me diz...
Qual é a palavra que significa esse desafio para ti dos 21 quilômetros após o Covid? O que tu pode dizer para a Sandra de hoje, que passou por esse processo, que foi bem difícil? É superação. Eu acho que dedicação, entendeu? Porque eu tive que ter assim, muita resiliência, tá? Muita determinação, entendeu? Muita dedicação, muito querer. A gente querer fazer acontecer. E tu percebe que é um controle mental que tu tem, né? Sim. Porque assim, a autossabotagem, ela tá ali o tempo todo colocando a gente no gostosinho, que é, não, fica aí porque tu vai botar um calor, um frio, tu vai correr, tu vai ficar doído. Não. Gente, tu percebe que ela passou pelo Covid e ela fez uma meia maratona. Então, ou seja, o Covid foi em 2020. 4 anos depois, quando ela... 5 anos. Já fez 5 anos? Nós estamos em 2025. Foi meados de 2020, foi em junho de 2020. Ah, verdade. Verdade. Então, tu percebe que a consciência dela é de se recuperar e ela disse, agora eu vou me desafiar. Por quê? Quando nós nos desafiamos, o nosso cérebro, ele se abre para uma expansão nova e a gente está sempre olhando para a vida com alegria. Não que a vida seja sempre alegria, mas na grande maioria das vezes nós estamos sempre olhando para a vida com mais alegria. Mas esse papo é para outro bloco. Por favor, produção, bota a música. E até daqui a pouco, porque tem mais história. Obrigada. Quero dizer uma coisa importante para vocês. Hoje o programa, nosso quadro consciente, nosso momento, ele vai estar em falta. Mas você percebe que eu tenho passado vários insights sobre o posicionamento da Sandra, porque a história da pessoa que está próxima de nós é a que muda a nossa própria história. Então, a importância de nós termos pessoas que nos influenciam ou que nós nos inspiramos, e não precisa ser um ator, um artista, não precisa, podem ser pessoas que têm uma história. Porque criticar quando não construiu nada é a coisa mais fácil do mundo. Só que para tu saber se ela construiu alguma coisa, tu também precisa ter o olhar, e sem um olhar crítico de julgamento, para a história que ela viveu. E todo mundo tem uma história. Ninguém chegou sem um arranhão onde chegou. Todo mundo tomou-lhe alguma coisadinha, tá? Bom, quero continuar as perguntas com Sandra. E agora vamos para a parte que me interessa. Sandra, não que as outras não me interessem, gente, mas eu precisava saber daquela história para entender algumas outras hoje. Sandra, me conta... aonde é que foi desta... Eu vou pular a parte da mãe, que eu já sei que tu é mãe, tá? E tu já me contou da tua família. Vamos para a parte de mim, que eu sou curiosa. Eu quero saber aonde é que depois do teu trabalho, e aí tu pode contar um pouquinho da parte do teu da tua carreira, onde é que tu foi parar nessa parte artística aí, que é aí que eu quero chegar? Bom, quando criança, eu fiz balé clássico, balé moderno, jazz... até 15 anos, quando eu vim para o Rio de Janeiro. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu me tornei atleta de atletismo, mas eu fiz teatro também. Mas fiz teatro de brincadeira, com os amigos, para descontrair, para crescer em termos assim, de comunicação. Não tinha intenção de me apresentar. Depois, na juventude, na fase mais assim adulta, eu fiz dança de salão, porque meu pai amava dançar, eu amava dançar com meu pai, e eu quis ir além. Então eu entrei, meu pai era um dançarino, mas um dançarino da época dele, aprendeu a dançar nas festas. Uhum. Mas eu quis ir além e fiz vários cursos de dança de salão. Bom, eu trabalhei inicialmente na Imbel, indústria de material bélico, com projeto de equipamento de comunicação para o Exército. Estagiei, trabalhei 1 ano. Depois eu fui para a Embratel, trabalhei 12 anos na Embratel. Comecei ainda no analógico, no multiplex. Nossa. Analógico, que é multiplexação de sinais antes de transmitir. Passei para o multiplex, ajudei a implantar o multiplex digital, né, porque veio para o Brasil a comutação TDM, né, digital, antes ainda da internet chegar no Brasil. Eu fui para a área de dados, para dados dedicados, depois é que a internet veio, viralizou aqui no Brasil. Da Embratel, eu fui fazer o startup da Intelig, espelho da Embratel, na ocasião da privatização. Fiquei 8 anos na Intelig e fui depois para Claro. Trabalhei na migração do 2G para o 3G, do 3G para o 4G.
E no momento de sinergia entre a Embratel e a Claro, eu fui demitida no final de 2014. E fui demitida com praticamente 30 anos na área de telecomunicações, com quase 50 anos, eu tinha 48 anos, mulher. E nesse momento eu pensei bem, foi final, né, era final de novembro, eu descobri também que eu tinha um problema, uma calcificação na mama, e eu operei em janeiro de 2015. Daí eu pensei, gente, por 30 anos trabalhando sem parar, estudando, trabalhando, tomando conta de filhos, da minha mãe com problemas de saúde. E eu pensei, não, eu mereço um descanso, eu preciso de um descanso. E aí, de 2015, eu fiz um ano sabático, né, um ano que eu aproveitei meus filhos muito. Minha filha tinha 12 anos, minha filha tinha 11, meu filho tinha 19. Eles têm 8 anos de diferença. Gente, olha que incrível. Sandra, uma mulher brasileira comum, tirou um ano sabático. Tu tem noção do que é um ano sabático, gente? E um ano sabático é simplesmente se organizar para viver aquilo que ela não viveu num período de 30 anos. É olhar para os seus e para si. E olha o cuidado dela. Então, assim, se tu nunca tirou um ano sabático na tua vida e reclama que tu trabalha a vida inteira, é bom tu começar a te conscientizar que olhar para ti é o primeiro passo para tu transformar essa questão de estar sempre trabalhando. Porque existem coisas melhores e além de trabalhar. Por favor, Sandra, prossiga. Eu tinha que dar essa ressalva. Sim, sim. Eu cuidava da minha família, mas tinha naquele tempo do trabalho, quando eu trabalhava muito, me dedicava ao trabalho, mas depois tinha que ir para casa, e em casa era casa, filhos, marido, também minha mãe. Então era eu mesma, porque eu sempre gostei de fazer atividade física, então eu estava sempre procurando fazer academia, hidroginástica, mas levava muitas vezes meus filhos com uma pessoa para, pelo menos, eles estarem ali comigo na academia, na hidroginástica, onde eu ia, eu levava meus filhos durante a semana com alguém à noite, ou eu saía do trabalho, ia rapidinho na hidroginástica, já entrava no metrô e ia para casa. E era muito engraçado que meu filho ligava e perguntava: mãe, você está chegando? Ai, que bonitinho. E o desespero, ai, tá chegando. Tá, e me conta, Sandra, aonde é que entrou a parte artística? Aí o que aconteceu? Depois de 2015, do ano sabático, eu resolvi voltar para a área de telecom. Em 2016, um colega meu falou a meu respeito para um diretor da Embratel, que tinha sido o meu diretor. Ele me chamou para trabalhar com a Embratel, com a equipe dele, na Rio 2016, nos serviços que a Embratel estava prestando para o Comitê Olímpico. Sim. E eu, então, trabalhei na monitoração da rede móvel que estava atendendo os atletas técnicos e o Comitê Olímpico. Trabalhei tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada, mas foi o único trabalho que eu consegui em 2016. Em 2017, um outro colega meu me indicou para fazer o startup da Surf Telecom, que estava ativando a rede móvel dos Correios celular. Então foram 6 meses trabalhando nesse startup. Chegamos a ativar 4 capitais. Só que, assim, eu não era aquilo que eu queria. Tava sem sentido já. Tava sem sentido minha vida e comecei... Não tava com alegria de viver mais. Não tava. Depois de um ano sabático, né, gente? Voltar para CLT e ter que lidar com todas aquelas questões. Sentar no escritório, entendeu? E ter que ficar, sabe, mostrando... que você está falando, você sabe o que você está falando. Sim. Você não está falando qualquer coisa, você trabalhou 30 anos, você tem experiência, entendeu? E aquilo ali foi me cansando, e um dia eu levantei e falei, eu vou abrir meu próprio negócio. Bingo. Entendeu? Levantei e fui embora.
entendeu? Com toda a coragem do mundo, exatamente. os teus 2 filhos e foi abrir o próprio negócio. E esse próprio negócio te deu esse caminho, essa abertura para tu te transformar. Tu acabou te transformando. Tu saiu de CLT e foi te descobrir dentro de um empreendedorismo e do qual, né, tu entrava praticamente cega. Eu ainda não tinha me separado ainda. Depois eu fui estudar, entender o que eu queria fazer. Eu abri a loja em 2018 e em agosto, e no final de 2018 eu acabei me separando. Porque eu acho que tudo foi, sabe, eu fui repensando a minha vida. Eu acho que a demissão me fez repensar muitas coisas. Os ciclos, né? Exatamente. Aí eu acabei me separando também, não estava feliz. Então eu não estava feliz no trabalho, não estava feliz... Foram 31 anos de relacionamento entre namoro e estar junto, uma vida, morando né? junto. E assim, uma amizade. Sim. Eu conheci, na verdade, meu ex-marido no Cefet com 15 anos. A gente começou a namorar com 21, mas a gente se conheceu eu tinha 15 anos, ele 17. Então, assim, eu acho que tudo tem o seu propósito. Então, esses 31 anos que nós vivemos juntos, eu acho que teve o seu propósito, foi bacana, a gente viajou, a gente curtiu, passou, se divertiu, aproveitou a família, cresceram, desenvolveram, mas a vida te cobrou um novo passo. Exatamente, isso aí. E aí tu te posicionou, tu virou empresária, separou, ficou com os filhos, foi pra vida. Não, na verdade, o meu filho veio morar comigo, minha filha ficou com ele, ainda está com ele por conta logística, das questões, sim. Várias coisas. Mas assim, de qualquer forma, hoje meu filho mora sozinho, mas assim, nós 3 somos muito unidos. Isso é importantíssimo. Muito unidos, porque assim, o que a gente viveu até a separação, assim, nada pode acontecer qualquer coisa que a gente não... Existem as bases familiares, as bases familiares e as que nós levamos para a vida, as bases familiares. E aí, assim, eu me separei final de 2018, já com o meu negócio. Só que o ano de 2019 foi um ano assim de amadurecimento do negócio, só que quando chegou o início de 2020 veio a pandemia. Então, assim, foi uma confusão, foi toda uma problemática. Eu até escrevi o livro que descobri empreendendo com mais 9 coautores, mas o meu capítulo eu conto a minha experiência como empreendedora dentro do shopping, né? Passando pela pandemia, tudo que aconteceu. E essa dificuldade toda me levou ao networking, porque quando a pandemia começou a melhorar, os influenciadores mirins começaram a chegar na minha casa com os pais. Você falou que começou a fazer vídeo. Os pais, para poder distrair as crianças, começaram a fazer vídeos com as crianças dentro de casa. Quando a pandemia melhorou, as crianças queriam mostrar o que elas sabiam. E eu comecei a dar oportunidade para as crianças mostrarem o que elas tinham aprendido em casa na minha loja. Gente. Só que isso, eu digo que foi Deus que trouxe essas crianças para mim. Porque eu, com toda aquela dificuldade da pandemia, tinha dia que eu não queria nem sair de casa, eu não queria nem levantar da cama. E eu dizia, não, mas eu tenho que ir porque eu vou receber o influenciador. Sim. Não, eu tenho que ir porque eu sou referência para essas famílias, tanto para as crianças quanto para os pais. E olha que importante essa tua fala, né, Sandra? Porque tu tem a consciência do teu legado. E é isso que eu falo muito para as pessoas, para os meus pacientes, assim, a importância de qual é o teu legado que tu quer deixar na vida. Aquelas crianças que tu influenciou naquele período difícil, elas vão lembrar disso pro resto da vida. Sim, até hoje elas me chamam pros aniversários Exatamente. Delas. E qual é o legado que a gente deixa com tudo isso? A transformação que tu fez, teu posicionamento, teu olhar. E aí tem algo bem importante para que a gente possa tomar consciência da resistência que te tentou por diversas vezes te parar. O teu não querer ir, o teu medo, a Covid e tudo aquilo, mas tu colocava sobre um propósito maior, que era o teu empreendedorismo, né? E essas mães também que trabalharam, essas crianças que estavam te dando essa oportunidade junto da tua parceria. E cada família que eu recebia, eu acabava conversando, eu acabava contando, dependendo ali da família, da história da família, eu contava uma parte da minha história para eles contavam para mim, eu orientava as crianças como elas poderiam melhorar naquele trabalho que elas estavam fazendo. Então, era tudo muito, muito bacana. E essas famílias me levaram ao networking. As pessoas começaram, algumas
algumas mães e pais me apresentaram outras pessoas. Só que, por exemplo, o Empresários S.A. foi uma pessoa que viu aquela estrutura toda acontecendo na minha loja e me chamou para o Empresários S.A. O CNN, eu fui apresentada pelo pai de uma influenciadora mirim. E aí vai assim por diante. E o que aconteceu? Do networking, o networking me levou a me tornar palestrante, escritora, atriz e agora radialista. Então eu me tornei atriz por causa do network. Eu tinha uma influenciadora mirim, ela gostava de passar lá na loja com o pai, pegar um baldinho desse aqui e levava para os podcasts que ela fazia, lives, podcasts que ela fazia com o Everson Montanha, lá assim que a pandemia melhorou. Ela é muito, muito agradável, muito alegre. E o Everson Montanha resolveu me conhecer. E ele queria que eu fosse ao podcast dele, no estúdio. Eu falei, não, peraí, falar ao vivo no podcast, o podcast dele era ao vivo, Sim. Live e tal. Eu falei, não, falar ao vivo não. E daí, o que aconteceu? O Everson veio para a loja, ele começou a fazer o podcast na loja. E aí deu uma visibilidade maior para tua loja. Não, eu comecei a me soltar com ele ali. Então ali já vinha o teu pitch de atriz. Exatamente, várias ações que a gente foi fazendo. E eu sempre brinco que eu digo o seguinte, o Everson Montanha, ele veio para minha loja. Aí eu digo, se Maomé não vai a Montanha, Montanha vai a Maomé. Com certeza. E daí, foi justamente daí que, no grupo do Everson Montanha, eu conheci a Giza Massa, que me chamou para uma entrevista aqui no Rio de Janeiro, onde estava o Carlos Lopes e a Andréas, e eles me chamaram para um curso de preparação artística na PGM. Olha que lindo! E aí eu participei de 2 episódios de uma série. Dali, me indicaram para fazer a série Beat Rio, que foi no final do ano passado, que vai ser lançada ainda esse ano. E esse ano eu estou em 3 projetos. Eu estou numa série com o mesmo diretor de Beat Rio. Eu estou numa novela que o diretor de Beat Rio me indicou para outro diretor e ele está como produtor. E eu estou num filme da mãe de um influenciador mirim que virou roteirista. Gente, eu vou dar uma pausa rapidinho pra gente entrar no último bloco, porque tu não tem noção do que vem dessa mulher ainda. Mas aí, por favor, produção, coloca uma música pra nós, pra gente respirar. Estamos de volta com a destemida Yara. Destemida Sandra Corrêa, essa mulher incrível. Nós estamos entrando já no nosso último bloco, mas eu já te quero agradecer assim, Sandra. Por favor, tuas considerações, porque se eu começar eu não vou parar. Eu quero primeiro que você saiba que tem uma parte para finalizar aquela história. Vamos lá, Sandra. E aí? Para nos surpreender depois de tudo que tu passou. Então, ano passado, fazer a parte artística, trabalhar na parte artística também foi importante, porque foram tantos problemas, tantos desafios, pandemia, pós-pandemia, que isso também era uma forma de colocar a minha mente mais saudável. Porque o que acontece? Não adianta um CNPJ forte se o CPF estiver fraco, porque o CNPJ vai ficar fraco também. Então eu procurei trabalhar corpo, mente e espírito. E a arte, ela trabalha tudo. Ela trabalha o Exatamente. corpo, ela trabalha a mente e ela trabalha o espírito. E ano passado eu trabalhei muito no audiovisual, tanto na PGM quanto no Estúdio D do diretor Maurício Damas. Quando foi no início desse ano, o Carlos Lopes falava assim para mim, você tem que fazer teatro também, porque para você ter as 2 experiências e tirar também o registro de atriz. Então, quando foi esse ano, eu digo, eu vou fazer teatro também, gente. Arrasou a mulher. Mas tem algo bem legal. Agora sim, ó, eu vou te dizer, com tudo isso, essa mulher incrível está se apresentando esse final de semana. Exatamente. Então, assim, aproveitando,
nessa semana agora, sexta, sábado e domingo, dias 22, 23 e 24 de agosto, às 20 horas, no Teatro dos Grandes Atores, no Shopping Barra Square, aqui no Rio de Janeiro, eu vou estar me apresentando no musical Os Miseráveis, como encerramento do curso de teatro que nós iniciamos em fevereiro deste ano. Gente, quando a gente fala sobre Destemida, é olhar para a vida com alegria, independente das dificuldades que tem. Tu tem noção que agora ela já é atriz. Ela é atriz. Sandra, eu quero te agradecer imensamente pela tua participação, pela tua história incrível, que com certeza as pessoas, nossos queridos ouvintes no dia de hoje, vão sair com a mente consciente de que elas precisam colocar a vida em movimento para que tudo aconteça. Porque se a gente fica em casa, a gente só cria doença, e na rua que a coisa acontece. Eu escuto isso de uma amiga minha, ela diz, Michele, sai, porque é na rua que a energia funciona. Esteja em lugares que tu vai ser visto, a vida vai te ajudar, as coisas vão mudar. Mas olhe com um olhar de clareza, tenha muita clareza sobre as suas coisas. Sandra, por favor, suas redes sociais, te seguem, te busquem, te acham e vão assistir ela, por favor, porque eu vou também. Bom, eu também quero agradecer o convite, quero agradecer aos ouvintes. Foi muito bacana participar do teu programa, muito legal mesmo. Eu espero, assim, ter ajudado com a minha história, com a minha experiência, ter inspirado vocês a buscarem mais coisas, a crescerem, a se desenvolverem. Meu Instagram é Sandra Augusta de Paula, meu Facebook é Sandra Corrêa, porque meu nome é Sandra Augusta de Paula Azevedo Corrêa. Gente. Então o Instagram tá Sandra Augusta de Paula, mas o Facebook é Sandra Corrêa. E o Instagram da HNT é HNT Centro. E assim, eu estou muito feliz com isso tudo, quero agradecer demais. Eu acho que esse programa seu, ele é muito importante. E o que a Michele falou de estar em movimento é importante, porque em movimento você conhece pessoas, você faz conexões, você faz networking. E o networking, gente, não é só comprar e vender. Exatamente. Vai muito além disso. Através do networking, eu sou prova viva. Sim. De que as oportunidades surgem. E você tem, obviamente, que estar aberto, tem que enxergar as oportunidades. E eu resolvi o seguinte: tudo que vem fácil vem de Deus. Tudo que traz paz vem de Deus. Então eu tô nessa linha. Eu fiquei 30 anos na área técnica, muito estresse, muita, sabe? Apesar de que fora do trabalho eu gostava de arte, de dança, né? De esporte. Sim, tu é uma mulher multipotencial, né, Sandra? Mas hoje eu quero, tô trabalhando, né? Tô com a minha loja, vendendo delivery, mas eu cada vez mais quero estar em paz, cada vez mais eu quero fazer atividades que tenham um propósito de me ajudar a evoluir e de ajudar as outras pessoas a evoluírem também. Então, gente, é isso, conscientizar para evoluir. Eu quero agradecer, Sandra, de coração. A tua história é incrível, eu me inspiro em ti, eu já te falei isso uma vez, eu me inspiro em ti, tu é uma mulher admirável, e eu, como gaúcha no Rio de Janeiro, não poderia ser diferente. As mulheres que passam e deixam por mim a sua história, com certeza a sua história reflete um pouco na minha, e eu consigo, juntas, no caso, nós conseguimos transformar outras mulheres com as nossas histórias. Quero agradecer tu, ouvinte de todos os lugares, porque eu sei que tem gente de São Paulo, de Brasília, da Espanha, de Portugal, enfim. Hoje nós não tivemos a ativação do nosso WhatsApp, mas o meu muito obrigado pela audiência. Os ouvintes também da Sandra, que também estão aqui prestigiando a Sandra, muito obrigado pela audiência de vocês por estarem aqui conosco. Eu digo desde sempre, eu vejo você e esteja em movimento. Eu te espero na próxima terça-feira, às 20h30, aqui no programa Conscientizando, Conscientizar para Evoluir.